Olha só, a gente viu, nesse caso de Bahia, que o abuso foi praticado por uma pessoa do convívio da vítima. Ou seja, todo cuidado é pouco. Esses atos criminosos vêm de onde a gente, menos espera. Tanto é que a mãe da criança falou de estar surpresa. Né? E como a gente identifica o comportamento estranho das vítimas também, principalmente? Bora chamar aqui a Vanessinha Costa, que vai falar sobre esse assunto para nós agora aqui, porque é muito importante prestar atenção nos sinais que a vítima dá principalmente, né, Vanessinha? Exatamente, João, de volta ao nosso Correio Manhã, agora para fazer um alerta aos pais, às mães, às vezes os avós, responsáveis por crianças, porque existe sim uma forma mais adequada de monitorar as nossas crianças para entender esses sinais e então prestar aquele apoio que a criança precisa e também para evitar situações como essa. Cada vez mais tem sido frequente que os abusadores estejam muito próximos às nossas casas. Então, infelizmente, a gente traz casos aqui no Correio Manhã, como o de ontem, com familiares, com amigos próximos, com vizinhos. O abuso não é desconhecido, pelo menos não é o que a gente tem trazido por aqui. É por isso que a gente veio conversar com a psicóloga Yara Maribondo para ajudar a gente a entender esses sinais e explicar um pouco no convívio, no dia a dia, o que é que os pais, as mães precisam estar alertas com relação às crianças, aos sinais que elas possam dar relacionados aos abusos. Bom dia, Yara. Bom dia, Vanessa. Bom dia, João. Os sinais são diversos, mas tem um sinal que a gente chama que é universal. É a mudança de comportamento repentina. Esse é o principal sinal. Então, aquela criança que comia bem e passa a ter ali dificuldades, né, para se alimentar, dormia bem, começa a dormir mal, então se afasta, maior agressividade, irritabilidade. Então, todos esses são sinais comportamentais. A gente tem também alguns sinais físicos que podem ser aí colocados. Então, fissuras, assaduras, né, um desconforto, dor abdominal. Então, a criança reclama daquela dor ali no pé da barriga. Então, observar também isso, porque são sinais que chamam a atenção e podem estar relacionados a um caso de abuso. E como é que a gente pode instruir as nossas crianças a identificar o que é abuso, o que é permitido no corpo delas e o que não é? Perfeito. Educação sexual e educação emocional devem andar aí juntas. Essa educação ela deve permear o cotidiano, né? Não está só ali na escola, muitas vezes a gente termina transferindo essa responsabilidade para a escola, mas dentro de casa, sobretudo, também. Então, informando quais são as partes do corpo que podem tocar, onde não pode tocar, quem chamar, né? Então, quem é a rede de apoio, ensinar o que é rede de apoio, quem é que eu posso recorrer para poder contar de forma segura sobre o caso que está acontecendo. E é importante esse destaque, a criança ela precisa confiar nos responsáveis. Como é que a gente cria um ambiente seguro para que a criança saiba quem buscar e não tenha medo de falar sobre o que aconteceu? Se informando sobre abuso e podendo aí criar, sim, uma rede de segurança e sem julgamento para que essa criança possa, no momento em que tiver algo ocorrendo de forma estranha ali, avisar, né, noticiar aos familiares. Então, conversem com as crianças, conversem com seus filhos, e não só com filhos, mas também parentes ali que estão por perto, porque elas precisam perceber esse ambiente acolhedor, sem julgamento, sobretudo. Então, fala sobre essa temática, né, introduz isso, para que, caso aconteça, ela se sinta segura a contar. Muitas vezes o abusador vai dizer que não vão acreditar em você. Né? O abusador diz isso à criança. E a gente precisa andar na contramão dessa fala e dessa postura. Então, mostrando que ela vai ser bem recebida. Eu quero saber, eu tenho interesse em saber o que você tem para me dizer e o que você está passando. Ok, muito obrigada, Yara, pelas informações. É super importante esse destaque porque, em alguns casos, existem vídeos que comprovam o abuso, mas nem sempre é assim. Às vezes, as crianças, de fato, são desacreditadas. É importante acender esse alerta porque isso contribui para que a denúncia seja feita, para que a criança fique em um ambiente seguro. Então, as crianças estão aprendendo o mundo. Elas precisam ser ouvidas, principalmente em situações de relatos de violência. A nossa equipe tem uma fala também do juiz da primeira vara da infância, doutor Adailton Lassé, que fala um pouco sobre os procedimentos judiciais relacionados a esse abuso depois que uma denúncia é feita. Vamos acompanhar. Todos os crimes sexuais
cometidos contra crianças ou adolescentes, eles são abomináveis sob todos os aspectos, principalmente porque é praticado contra uma pessoa indefesa, um ser humano ainda em desenvolvimento que não pode se defender. Para se evitar que esses crimes aconteçam contra os filhos, é preciso que os pais fiquem atentos aos sinais que elas emitem. Normalmente elas não podem verbalizar, mas elas emitem sinais que são perceptíveis. A exemplo de mudança de comportamento, perda de sono, irritabilidade, ficar muito apreensivo na presença do abusador, que normalmente é uma pessoa conhecida da família, se não um próprio membro da família, um pai, um irmão, um primo, um tio, um avô, pode ser um vizinho, pode ser um professor da escola. Então esses sinais são emitidos por essas crianças, inclusive sinais físicos, como vermelhidão na parte da genitália. Tudo isso precisa ser observado com muita cautela e ouvir sempre a criança, não achar que a criança está mentindo. Evidentemente que essa oitiva deve ser permeada de outros cuidados, de outras confirmações, para que não se faça uma acusação leviana. Mas nos mais das vezes, as crianças, elas estão certas, elas emitem sinais, elas ficam desesperadas e têm medo, porque o abusador, ele ameaça a criança dizendo que vai matar seu pai, sua mãe, vai destruir sua família, às vezes faz até vídeo, diz que vai jogar nas redes sociais, tudo bravata. Então é preciso que a criança tenha a confiança de seus pais para que possa realmente denunciar. E para que possa também existir um ambiente seguro para essas crianças, para que elas consigam conversar e serem, então, acolhidas. A gente reforça o contato do Conselho Tutelar, é o Disque 100 100, Polícia Civil 197, e ao perceber qualquer caso de violência contra a criança, é importante buscar o apoio da Polícia Civil, fazer os exames relacionados, porque isso fala também sobre a saúde sexual desses meninos, dessas meninas que possam sofrer um abuso e deixar sempre um ambiente acolhedor dentro de casa. A nossa casa é a segurança dessas crianças, João. Muito bem, muita atenção nos detalhes principalmente. Obrigado, viu, Vanessinha?